A graça é o fundamento da salvação, pois somos salvos, irmãos, pela graça, mediante a fé em Cristo Jesus. As boas novas do Evangelho, as boas notícias do Evangelho, é que Deus salva pecadores pela sua graça e para a sua glória. Pela sua graça e para a sua glória. Ela é também um dos fundamentos, um dos conceitos mais importantes presentes nas Escrituras Sagradas. Na graça de Deus se revela o amor de Deus, a misericórdia de Deus e o favor imerecido dele para conosco. Através da graça, Deus está dizendo as seguintes palavras: apesar de suas falhas, eu te perdoo, eu te amo e eu te refaço através da graça. A graça não é uma recompensa, não é por méritos próprios, e sim fruto, uma dádiva, fruto do amor de Deus. Por isso a palavra traduzida como graça no Novo Testamento se chama charis, que significa bênção ou bondade de Deus. É a benevolência de Deus a quem não merece. E eu, pela graça, separei 10 lições preciosas para a nossa edificação. E se você deseja fazer parte do nosso grupo do WhatsApp, ou conhecer o meu site, ou fazer parte do meu Instagram, os links de acesso estão aqui embaixo na descrição desse vídeo. Agora, irmãos, sem mais delongas, vamos mergulhar nas 10 lições sobre a graça de Deus. Primeira lição sobre a graça de Deus: ela é multiforme e não uniforme. Em 1 Pedro 4,10 diz que a graça de Deus é multiforme, ou seja, ela se manifesta de várias formas, de várias maneiras, concedendo perdão e distribuindo dons, talentos e bênçãos ao povo de Deus. Multiforme também aponta para as variadas formas de Deus agir e de Deus trabalhar. Por exemplo, para o cego Bartimeu, Jesus disse que a fé dele havia o salvado e ele imediatamente foi curado. Mas para o cego de nascença, Jesus cuspiu no chão e mandou ele se lavar no tanque de Siloé. O problema era o mesmo, cegueira, mas o modo operandi de Deus foi diferente. Isso significa que a graça de Deus nos contempla conforme as nossas necessidades, trazendo cura, perdão, dons e salvação de forma multifórmica. Segunda lição sobre a graça de Deus, ela te basta. Em 2 Coríntios 12, 8 e 9, o apóstolo Paulo orou para que Deus tirasse o espinho de sua carne, porém Deus lhe respondeu imediatamente: a minha graça te basta. Ou seja, a minha graça, Paulo, é tudo o que você mais precisa. A graça, irmãos, é o poder de Deus agindo contra as nossas guerras e limitações. Quanto maior são as dificuldades, mais graça Deus derrama sobre nós. Ou seja, a guerra não é maior do que a graça. Deus não disse para Paulo que o dinheiro bastava, que os colegas bastavam, que a fama ou o status bastavam, mas somente a graça de Deus, o favor imerecido do Senhor nos basta. Por essa lição entendemos que a graça de Deus é um conjunto de coisas. É Deus dando a força dele, o perdão dele, o amor dele, a salvação e a presença dele agindo em nosso favor. Receba a graça de Deus que te basta nesse dia, nesse momento, independente do que você esteja enfrentando. Terceira lição sobre a graça de Deus. Fato de ser graça não quer dizer que foi de graça. A graça de Deus, irmãos, que é o conjunto de benevolências de Deus para conosco, não foi de graça. Sabe por quê? Ela custou a vida do Filho de Deus. A graça, irmãos, narra a história de um Deus inacessível
que transcende todo entendimento e todo poderoso, mas que através do sacrifício de Cristo Jesus permitiu ser alcançado por um povo simples, errante, limitado e falho. Então, valorize a graça de Deus, porque ela custou preço de sangue. Em 2 Coríntios, capítulo 6:1 diz: como cooperadores de Deus, suplicamos a vocês que não recebam a graça de Deus em vão. Por quê? Porque ela custou um alto preço. Quarta lição sobre a graça de Deus: cuidado com a hipergraça. Existe uma teologia falsa sendo propagada por aí, chamada de graça barata ou hipergraça, que defende, irmãos, o perdão sem arrependimento. É o famoso venha como está e permaneça como você quiser. Ou o famoso nada é errado se te faz feliz. Isso não é a graça de Deus, irmãos. A verdadeira graça de Deus transforma, liberta e faz da pessoa uma nova criatura livre para adorar Jesus. A hipergraça vai conduzir à escravidão de suas próprias vontades, porque não tem mudança. E é um incentivo para você permanecer no pecado e ser condenado no final. Não precisamos de uma super, de uma mega ou de uma ultra graça, e sim da graça de Deus, porque só a graça de Deus nos basta, ela é suficiente. A graça de Deus pede mudança, porque ela não anula a nossa obediência. A graça de Deus não anula a obediência, ela anula o nosso merecimento. Não é porque é pela graça que pode fazer tudo o que você quiser. Quinta lição sobre a graça: a diferença entre misericórdia e graça. Muita gente, irmãos, confunde graça com misericórdia. Só que, resumidamente, alguém acertadamente disse: graça é o bem que Deus nos dá, mesmo nós não merecendo. E misericórdia é o mal que nós merecemos, mas Deus aplica o seu perdão e deixa de aplicar a sua ira. Na graça, eu não mereço a salvação, o amor e a bondade do Senhor, mas mesmo assim Ele me dá. E na misericórdia, eu mereço o juízo, eu mereço o castigo, eu mereço ser punido, porque errei, mas Deus não me dá porque eu me arrependi. É por isso, irmãos, que pela misericórdia e pela graça, jamais podemos pensar que não tem mais jeito para uma pessoa. Nunca pense que Deus não vai querer uma pessoa como você só porque você pecou. A graça de Deus e a misericórdia são presentes do alto, presentes de Deus, e são suficientes para levantar qualquer pessoa caída. Sexta lição sobre a graça: a graça de Deus não é combustível para pecar. Em Romanos 6:1 diz: devemos continuar pecando para que Deus mostre cada vez mais a sua graça? Paulo está dizendo, irmãos, que a graça de Deus não é desculpa para pecarmos contra Deus, para vivermos na prática do pecado. Tipo assim, pequei, perdão, aquele ciclo vicioso, dependendo sempre da graça e não tomando uma atitude séria e verdadeira. A graça de Deus é superabundante, mas ela não é combustível e licença, autorização para continuarmos pecando. E sim, irmãos, um incentivo para a nossa mudança e transformação. A graça de Deus é um convite para vivermos em santidade, pois ela nos capacita a abandonar o pecado. E quando Deus derrama algo sobre nós que a gente não merece, que é a graça, a gente deve se sentir constrangido, e esse constrangimento nos levar à mudança radical. Sétima lição sobre a graça: na mesa da graça, não somos os mocinhos, somos os vilões. Aleluia! Na mesa da graça, irmãos, não somos José, somos os irmãos que venderam José. Na mesa da graça, também não somos Neemias que reconstruiu os muros de Jerusalém. Nós somos os opositores da obra, ou até mesmo aqueles que derrubaram os muros.
nós somos os vilões da história, irmãos. Tanto é que foi por nossa causa que Cristo padeceu na cruz do Calvário. Por isso que a graça é o favor imerecido de Deus, que se manifesta até o mais vil pecador da terra. Então, deixe a soberba e o orgulho de lado, porque se não fosse a graça, você continuaria sendo o vilão da história. Você continuaria na prática do pecado e errando contra Deus. Graças a Deus por sua graça. Oitava lição sobre a graça de Deus. A salvação, é pela graça. O cristianismo, irmão, é a única religião cuja salvação não depende de obras. Não são as obras do homem que o salva no cristianismo, e sim a obra que Cristo fez na cruz do Calvário. No cristianismo, o homem não é salvo pelo que ele faz, mas pelo que Cristo fez. Por isso, para o homem ser salvo, é fundamental ter sua fé centrada em Cristo. E a fé centrada em Cristo não precisa ser aquela fé capaz de transportar o monte. Tem que ser uma fé, pode ser pequena, tamanho do grão de mostarda, mas que seja centrada em Cristo. Não é por meritocracia. A salvação é por graça. Favor que Deus nos dá, mesmo nós não merecendo. Efésios capítulo 2:8 diz: vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês, é uma dádiva de Deus. A salvação, irmãos, não é resultado das obras, e ela também não é fruto do batismo nas águas. Ela é resultado da graça de Deus sobre nós. É impossível chegar ao céu por merecimento, mas é possível chegar através da graça de Deus com a fé em Cristo. Nona lição sobre a graça de Deus: use os óculos da graça. Irmãos, quando Deus nos salvou através do sacrifício na cruz, sabe o que ele fez? Ele usou as lentes da graça para olhar para nós. Deus é santo, Deus é perfeito, mas através da graça se tornou tangível, acessível. Se Deus olhasse para nós sem as lentes da graça, nós já teríamos morrido fulminados. É por isso que devemos fazer o mesmo com as pessoas. Olhar com os óculos da graça. Olhar com os óculos da graça é usar a mesma visão que Deus usa e usou quando olhou e olha para nós. Quem foi alcançado pela graça retribui as bênçãos da graça para as pessoas. Então, não entre na igreja com olhar julgativo. Olhe com o olhar da graça, com olhar punitivo, vendo defeito em todas as pessoas, em todo quanto é lugar. Eu te convido a usar as lentes da graça. 10ª lição sobre a graça de Deus: quanto mais crítica a condição, maior a graça derramada. Em Romanos 5:20, um texto famoso da igreja, diz: mas à medida que o pecado aumentou, a graça de Deus superabundou. Irmãos, o que Paulo está dizendo é que quanto mais crítico é o estado do ser humano, mais graça de Deus é investida nele. De maneira que não depende mais de Deus, depende só do homem agora. Deus não permite que a gravidade do pecado cale a sua graça sobre uma pessoa. Você nunca, entenda isso, estará fora do alcance da graça. Ainda que você tenha se afastado e aumentado o pecado, a graça de Deus é maior do que esse pecado que potencializou na sua vida. A graça de Deus é super, mega, hiperabundante sobre a tua vida. Que Deus abençoe. Compartilhe essa mensagem com 5 pessoas do seu contato e fica aqui o meu muito obrigado. Que Deus te abençoe.